a mais uma edição do programa Mais Agro. Arranca oficialmente dentro de pouco mais de 2 semanas a campanha agrícola 2025-2026. Veja a seguir as principais prioridades que o governo traçou para a nova era política agrária no país. O grande objetivo no setor da agricultura, ambiente e pescas é a produção de alimentos. Moçambique não pode continuar a depender, como depende hoje, de alimentos importados, quando temos condições técnicas humanas para podermos produzir de forma competitiva em Moçambique os alimentos da cesta básica. A abordar o setor agrário como um setor de negócios, a agricultura como negócio. Se de facto os nossos produtores, desde os produtores da pequena escala, setor familiar, até os grandes, todos nos unimos nessa visão de que é necessário produzirmos de forma competitiva para satisfazer os mercados, estaremos em condições de tornar o nosso setor agrário não só competitivo, como também sustentável. Em vez do Ministério continuar a fazer compras para depois distribuir de forma gratuita aos intervenientes econômicos, queremos que sejam os produtores, os agroindustriais, os agrodilhas, até os produtores do setor familiar, a decidirem sobre o que devem produzir e que insumos devem comprar, onde devem comprar. Vamos colocar esse dinheiro à disposição dos produtores através de mecanismos de financiamento concessional. Concessional significa, primeiro, condições de acesso que permitam que mesmo aqueles que não têm fato e gravata possam ter acesso aos recursos. Significa que possamos também partilhar o risco que está associado à atividade agrária. Significa que também prazos de pagamento, quando é crédito, que seja de acordo com os fluxos de caixa da atividade agrária. Eu costumo dizer e volto a repetir, 25% só cannabis consegue pagar. Arroz, milho, produzir frango, produzir hortícolas, não paga 25%. Se conseguimos baixar para 5%, já está muito bom. As taxas de inflação têm sido na casa dos 3%, 4%, então, pelo menos retemos o valor do dinheiro. No máximo 10%. Acima disso, já começamos a entrar em zonas que tiram a competitividade do setor agrário. Em ano de viragem na política e estratégia agrária, o programa Procava foi distinguido como o melhor pacote do portfólio de projetos financiados pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola em África. Em implementação desde maio de 2020, o Procava, Programa de Desenvolvimento Inclusivo de Cadeia de Valor Agroalimentar, foi distinguido como exemplo de excelência na gestão, monitoria e avaliação de desempenho. O programa está a ser implementado em 75 distritos com cofinanciamento do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário. O objetivo é reduzir a pobreza, melhorar a segurança alimentar e nutricional e fortalecer os meios de sustento das comunidades rurais. Enquanto isso, a comercialização de castanha de caju já tem preço de referência para a próxima colheita. Para o desagrado dos produtores, o custo de venda vai manter-se em 45 meticais. São 45 meticais por quilograma, um valor que continua em linha do que era cobrado na época 2024-2025. De acordo com a análise apresentada na sessão que aprovou a nova tabela, a conjuntura do mercado mundial não favorece uma revisão em alta e, por isso, o melhor que se podia fazer era manter o preço. No setor pesqueiro, abriu a época de veda para a pesca de camarão de superfície. Para fazer cumprir com a proibição decretada, prevê-se mão dura para quem for encontrar na violação. Trata-se de uma medida que visa proteger a reprodução do camarão,
caranguejo e polvo e preservar o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Segundo o calendário já divulgado, desde o passado dia 11 de outubro, está suspensa a captura de camarão de superfície nos bancos de Sofala Norte até o último dia do presente ano. Segue-se a captura do caranguejo de Mangal, que começa no dia 1 de novembro até o dia 30 de janeiro do próximo ano, abrangendo as províncias de Cabo Delgado, Nampula e Inhambane. Durante o período da veda, as medidas contra a violação serão pesadas. Durante o período de fezo e veda, são adicionalmente aplicadas as seguintes medidas. Os estabelecimentos de processamento de produtos de pesca e mercados de venda de pescado abrangidos pelo defeso e veda ficam interditos a adquirir, transportar, processar ou vender lotes de pescado desde o início dos períodos de veda e de defeso, tendo em conta que deviam ter declarado até uma certa data os produtos que tivessem em estoque para que sejam permitidos a venda neste período. No período de defeso e veda, não se aplica aos estabelecimentos e mercados de venda de pescado que manuseiam produtos da aquacultura. A não interferência e interdição das atividades de processamento e comercialização de outros recursos pesqueiros que não sejam o camarão de superfície, caranguejo de mangal e polvo. O não licenciamento de atividades pesqueira para as correspondentes pescarias no ano de 2026 para os infratores ou violadores dos períodos de veda. A veda da pesca faz parte do Plano Nacional de Gestão Sustentável das Pescas. Vamos agora virar a página para a área ambiental. Moçambique necessita de mais de 35 milhões de dólares evitar a morte de milhões de pessoas por causa de fatores climáticos. O valor deve servir para a implementação de medidas de mitigação e adaptação até 2050. São contas milionárias que visam financiar um pacote de medidas que deverão assegurar a resiliência e a sustentabilidade a vários níveis. Com os dados já disponíveis, caso não haja este investimento, o impacto vai ser mais e mais pobreza. Segundo estimativas do Banco Mundial, Moçambique precisa de mobilizar 37,2 mil milhões de dólares. Se não o fizermos, mais de 1,6 milhões de moçambicanos poderão ser empurrados para a pobreza até 2050 devido aos impactos combinados de choques climáticos e degradação ambiental. O financiamento climático não é um custo, é um investimento no futuro. Perante esta situação, o governo já está a bater as portas de financiamento e países como a Bélgica já começaram a posicionar-se no apoio. 2,4 milhões de euros de dívida pública de Moçambique como a Bélgica foram convertidos em ações de resposta a perdas e danos e de preparação para a emergência em colaboração com a ING. E esta semana o governo aprovou o plano de contingência para a época chuvosa já em curso. O plano está orçado em 14 mil milhões de meticais, mas apenas menos de metade está disponível. Vamos agora à rubrica Minuto no Campo para saber como escolher as sementes para a plantação. Boa tarde, sou Confiança da AgroTrust. Estamos aqui mais uma vez para um vídeo para darmos dicas aos nossos produtores. E a dica de hoje é como identificar sementes verdadeiras das falsas. Como evitar a falsificação de sementes. Recentemente o Ministro da Agricultura ele declarou uma guerra contra a falsificação de sementes. Nós estamos aqui para ajudar nossos produtores em como identificar sementes verdadeiras. Dentre muitas dicas, antes primeiro de começarmos a falar desse assunto, é importante que os produtores eles cooperem. Por que falamos isso? Porque os produtores, às vezes, são aqueles que olham só para aquilo que é acessível. Há um mito que tem que ser quebrado. O mito é de que as lojas de insumos, as sementes são caras.
Não é verdade, porque os produtores às vezes é normal nos campos, principalmente de hortícolas, compram sementes daqueles frascos de maionese, qualquer frasco, pode encontrar semente de abóbora, pode encontrar semente de couve, pode encontrar semente de alface, mas ali não tem nenhum rótulo que mostra que aquela semente de alface, que aquela semente de abóbora ou que aquela semente é de couve. E leva aquelas sementes vão produzir e depois não consegue ter resultados esperados. Então, às vezes, o mais engraçado é que gastam 100 meticais, 120, comprando aquelas colheres. Olhando a quantidade, tem pacote, por exemplo, de sementes certificadas, que é de 10 gramas, 5 gramas, que às vezes é mais acessível que próprio aquelas sementes que compram lá. Então, uma das formas também de evitar a falsificação de sementes é que os produtores comprem em lojas renomadas, em lojas de insumos. Já é o primeiro passo. Comprar empresas renomadas que fazem comercialização de insumos. Então, depois de identificar empresas de renome que fazem comercialização de insumos, e há várias empresas, ao comprar a semente, tem que olhar para o rótulo, a informação que vem no rótulo. Toda semente, não importa se é pacote, não importa se é lata, lá tem uma informação. Uma das informações que vem é qual é a variedade que está lá. Vamos supor que seja milho, vem milho. Qual é a variedade? Pode ser ZM, 523, pode ser DK77. Depois lá vem embaixo o lote. O lote é a marca que mostra aquela quantidade de semente que foi lá testada, né? É aquela conjuntura. Então tudo vem lá na lata e depois nessa embalagem vem acompanhado com certificado, que é um documento mais ou menos este. Então o certificado ele vem, como pode ver, aqui vem o Primeiro-Ministro da Agricultura, vem a empresa que solicitou. Qual é a empresa? Se é AgroTrust, vem aqui AgroTrust, se é Sidicó, vem aqui Sidicó. Depois vem as datas que as notas foram submetidas. E vem essa parte aqui do lote. Exemplo, aqui vem o número de referência do lote 101 01 25 05 05 0237. Então, esse lote aqui, qual é a cultura? É milho e vem a variedade, que é 523, M523. Então, esse é o certificado para o milho ZM523. Mas para nós termos certeza, vou pegar aqui um pacote, vou aproximar para ver se a informação que está aqui no pacote é a mesma informação que está no certificado. Por exemplo, vamos ver, o lote está aqui, C10125, é o mesmo número que está ali no certificado. Vem aqui a cultura, toda a informação que está aí no certificado. Então, não basta só termos uma embalagem bonita, temos que ver esse catálogo que tem informação que vem depois constar no certificado. Então, no certificado depois vem a validade. Então temos que ir para a data. Essa data é 26 de outubro. Aliás, desculpa, 26 de setembro. Então, quer dizer, aqui são 6 meses. Então quer dizer que essa semente, pelo menos, tem 6 meses para seu uso. Então sempre que for já comprar uma semente, independentemente de loja que seja, independentemente de quem seja o fabricante, independentemente de qual reputação tenha a empresa, não se baseia se mesmo que essa semente é pintada ou não pintada. Tem que escolher se a semente tem aquele catálogo e a informação está no catálogo, vem no certificado. Então quando tem essa informação no certificado, então a tua semente, a garantia que ela foi testada, e aqui vem toda a informação sobre teste de germinação, se foi 90%, se foi 80%, se foi 100%, vem toda a informação. Então depois de adquirir a tua semente, já pode levar para o campo. Se é uma grande área, vamos supor que você quer semear uma grande área, pode pegar uma semente, pode fazer um teste de germinação. O teste de germinação são 3 dias. Mas deve ser realmente aquilo que está a semear, exatamente o que está a sair. Então, se ver que realmente aquilo que semeaste, aquilo que está a sair, já podes fazer sementeira toda a área. Para aquilo é só um teste, uma semana teste o resultado. Agora, em caso de, pode haver um desvio, em caso de as características no campo, podia ser uma couve, podia ser uma alface, ver uma diferença daquilo que era o esperado, ali tu tens que contactar o fornecedor.
liga para o fornecedor que, olha, essa couve ou essa cultura que eu lancei tem uma característica diferente daquilo que é habitual. Então pode ser que houver uma impureza naquele lote especial. Então o fornecedor, por sua vez, vai descer ao campo, vai fazer a avaliação, pode montar outro ensaio para ver se realmente é aquilo que saiu ou não. Se vê que realmente o resultado é aquilo que o produtor falou, vai recolher toda a sua semente e para poder melhorar e depois vai trazer uma versão melhor. Então basicamente são essas dicas de como identificar se a semente ela é verdadeira ou a semente é falsa. Não basta a semente ser colorida, não basta a semente estar numa embalagem bonita, não basta estamos adquirir do fornecedor que conhecemos. É importante sim que o fornecedor seja de renome, mas mais que isso temos que olhar a informação que vem no rótulo da embalagem, tem a mesma informação que vem no certificado, e depois fazer devido acompanhamento no campo se aquilo que nós semeamos é aquilo que é esperado. Então assim ajudamos o produtor a garantir que aquilo que semeou é realmente aquilo que vai sair. E reiteramos mais uma vez, os produtores é importante comprar sementes nas casas de insumos. Evita comprar sementes que estão nas garrafas, evita comprar sementes nos plastiquinhos, porque tu não sabes se aquela semente é certificada ou não. Pode ser que simplesmente colheram uma cultura, uma OPV, não tem nenhuma garantia que aquela variedade é melhorada, não é uma garantia que aquela variedade é aquilo que realmente queria comprar. E pode vir a confundir com outros, a dizer que nada, comprou numa casa de insumo. Então, no geral, é isso que queremos apresentar hoje como dica para nossos produtores. Esperamos que essas dicas possam ajudar aos produtores a identificar uma semente falsa de uma semente verdadeira. E muito obrigado, até o próximo vídeo. E assim termina este episódio. Continue a acompanhar-nos pelos canais digitais da Revista Terra e Nova Era Televisão.